meu nome é Elizabeth, sou a mãe do Roberto, recuperando, mas eu me separei muito cedo, com 28 anos, porque eu fui casada com um drogado também. E com 13 anos o meu filho começou a usar droga. E eu me sentia culpada por ele estar usando droga, por conta de não ter um pai junto. Eu me separei, fui morar sozinha, e eu achava que a culpa era toda minha. Eu ia buscar ele em Boca de Fumo, eu ia buscar ele onde ele estivesse de carro. Eu não queria saber. Eu ia buscar. Do jeito que ele estava, eu trazia ele drogado para casa, eu lutava com ele dentro de casa, eu segurava ele à força ali, e foi passando o tempo, né, e a gente continua. Enquanto a gente não tem entendimento, a gente vai continuando, vai fazendo. E um dia eu passei mal e fui parar no hospital. E um amigo meu que é médico, isso lá no Rio de Janeiro, ele falou para mim, que ele perguntou por que que eu estava passando mal, eu acabei comentando com ele que meu filho era viciado e tal, não sei o quê. Ele falou: "Eu trabalho numa clínica de recuperação. Você vai se matar e ele vai ficar. Para você ajudar o teu filho, você tem que tomar algumas decisões", ele falava para mim. "Tem que ser mais dura, não pode ceder à chantagem, porque eles são chantagistas, estão sempre pedindo dinheiro e a gente vai dando com pena, e vai dando. Só que a gente não percebe que a gente está derrubando ele mais ainda, que a gente está colaborando para que ele se mate também", né. E foi passando, passando. Aí eu sempre na igreja falando com Deus: "Deus, eu entrego meu filho em tuas mãos". Só que eu não entregava, entendeu? Não entregava. Verdadeiramente não. E foi passando. E toda vez eu falava, orava e falava: "Senhor, ele está em tuas mãos. Faz o que o senhor pode fazer, o que eu não faço, que o senhor faça". E Deus foi me dando, assim, uma tranquilidade. Ele foi me dando paz, sabe. E nessa paz que ele foi me dando, eu fui soltando. Não ligava mais para saber onde estava, sabe. Não queria mais saber, assim, não queria mais saber em aspas, né, mas eu ligava para outras pessoas para saber dele, mas para ele não, não ligava. Às vezes ele ligava para mim e falava: "Você está viva?" "Tô, eu ainda estou aqui para incomodar", eu falava. "Vou viver bem para incomodar". E foi passando, né. Quando eu vim para cá, acabou que ele mudou para cá, veio para uma escola de missionário, e eu gostei daqui e vim também, do Rio de Janeiro para cá. Só que eu já estava bem curada. E quando ele saiu do seminário e foi para o mundo de novo, eu já não, sabe. E eu sempre gostei de conversar com Deus dirigindo na BR sozinha, sempre. Aí um dia eu f na minha cabeça: "Eu vou passar lá, vou falar com ele que o que ele está fazendo está errado, que ele não tem vergonha na cara", olha só, na minha cabeça. "Que você olha o que você está fazendo com a tua vida, que não sei o quê, que não sei", mas fala um monte de coisa, aquilo tudo na minha cabeça, né. Aí, quando eu estou no meio do caminho, Deus fala assim: "Cala tua boca". Cheguei lá calada, não falei nada. Cheguei lá: "Oi, tudo bem?". Tratei normal, como se nada tivesse acontecendo. Mas eu sabia que ele já estava nas drogas, que ele estava bebendo, sabia de tudo. E com isso, assim,
ele foi vendo que eu estava me afastando. Mas esse afastamento não era porque eu não amo meu filho, eu amo ele, sabe. Mas se eu ficasse perto, eu ia me destruir mais ainda. E eu como que eu ia poder ajudar ele? Que a gente vai se destruindo, né. Aí eles mesmo aqui com a esposa ligando às vezes para mim, querendo que eu fosse atrás dele, mas eu não ia. Falei com ele: "Olha, eu vou te falar só uma coisa, eu vou estar aqui, no mesmo lugar, tá. Precisar de mim para comida, para remédio, eu tô aqui, mas para viver essa vida junto com você, eu não quero, eu não sou obrigada. Não sou obrigada a te ver drogado, não sou obrigada a te ver bêbado", e com isso eu não procurava ele. Não era fácil para mim, não era. Mas se Deus falava para mim que ele ia restaurar e que ele estava cuidando, eu estava deixando ele em paz. E até que um dia ele falou para mim: "Mãe, eu vou ter que voltar para a clínica, porque eu não aguento mais. Eu tenho certeza". A minha Ele falou para mim: "A minha missão é servir a Deus. Eu vim do Rio para cá com um propósito. Eu tenho o meu chamado, a minha esposa não tem". Ele falou para mim: "Se ela não quiser, eu vou seguir o meu caminho, mas eu não saio mais". E hoje ele está lá no Pastor Edu. Ele foi sozinho para lá. 45 ele fez em maio, mas ele ficou 10 anos no seminário sem usar nada. Ele era professor no seminário. Pastor Edu conhece ele demais. Pastor Edu já viu ele pregando, pulha, vergonha, isso tudo, né. Mas ele com as pernas dele mesmo ele foi. Porque eu Gra falei para ele, falei: "Eu já levei ele em várias clínicas, já internei ele em vários lugares". Só que ele não ficava, porque aí era pela minha vontade. Aí, aí na última aí uma vez eu conversando com ele, eu falei assim: "Olha, essa que eu levei ele foi para o Rio de Janeiro de volta, daqui para o Rio de Janeiro". Falei com ele: "Essa é a última vez que eu te levo para uma clínica, eu não levo mais. Agora você só vai se você quiser ir, vai com as tuas pernas". E ele foi, né. A gente tem que profetizar também, né, sobre os filhos da gente, né, que o Espírito Santo também vai fazer e que vai convencer, porque não adianta a gente falar que a gente não convence. Então é orar, entregar e saber que o Espírito Santo de Deus vai convencer e vai levar, e vai curar, e vai fazer.